Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 179 e hoje nós vamos falar sobre não aceite menos do que merece. Então, vamos estudar? Começando mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast, inclusive esse que você consegue também ver lá pelo YouTube, tá bom? Então, siga lá no Instagram deles, @Rádio Café Music, tudo junto, beleza? Também pode seguir o nosso próprio Instagram, @Espiritismo Simples, para você acompanhar as nossas postagens ali toda semana, tá bom? Estamos no YouTube como podcast Espiritismo Simples. Clica lá para você se inscrever, a gente chegar em 10 mil inscritos, tá quase lá, estamos quase lá com 10 mil inscritos no YouTube, tá bom? Podcast Espiritismo Simples, você vai achar a gente também no TikTok, estamos no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, estamos por todos os seus canais preferidos de mídia, beleza? Bora lá então começar com mais um episódio e hoje a gente vai falar de não aceite menos do que merece. Não aceite menos do que você, meu amigo, minha amiga, merece. A gente vai falar desse tema e é importante que ele, logo de cara, a gente entenda assim. Não é para soar nada com aspecto de arrogância, né? Pelo contrário. Isso daqui é praticamente uma questão assim de justiça com nós mesmos, daquilo que é correto, da gente conseguir olhar para dentro de nós assim com mais amor, para que a gente consiga enxergar dentro de nós um ser espiritual que merece e tem que ser valorizado, tá? O espírita, o cristão, né? Ele acaba tendo ali muito aquela mania de um humilde, um coitado, não sei o que lá, que ele fica assim, não, eu sou muito simples, não preciso de nada, tá. Essa humildade, ela é muito importante. De fato, ela é fundamental para moldar o nosso caráter. O Cristo, ele trouxe sempre essa mensagem de humildade, esse olhar que a gente tem que ter, né, para aqueles que são humildes de coração, né? Já era trazido, já era isso abordado pelo Cristo. Mas a humildade, gente, ela não tem a ver ali com coitadismo, né? A humildade é essa oposição de arrogância, é a oposição daquele que é convencido, daquele que é esnobe. Então tem uma diferença ali considerável entre aquilo que é ser humilde e ser um coitado. Tá? Tem uma diferença bem considerável entre esses dois pontos. A humildade, gente, é saber valorizar, é dar valor a quem somos, sem afetar o outro, sem pisar no outro, sem que a gente desconsidere o outro. É fazer tudo que a gente faz, sabendo que o outro também está ali. A gente conseguir olhar para dentro de nós e falar, tem um grande valor aqui dentro, mas também tem um grande valor no outro. É isso. É saber que o outro tem grande valor, mas que eu também tenho. É saber que eu tenho grande valor e reconhecer o mesmo no outro. Sabe? Se você então consegue olhar para dentro de si e perceber, cara, acho que tem um valor aqui dentro, hein? Se você percebe que tem valor aí dentro, você não tem que aceitar menos do que você merece. Perceber e saber lidar com isso é cuidar da nossa vida material, sim, da nossa vida espiritual. E aqui a gente vai abordar alguns desses aspectos da nossa vivência justamente sobre esse tema. O primeiro deles, que acho que é fundamental para entender por que a gente não tem que aceitar menos daquilo que a gente merece. Primeiro, o nosso potencial divino. A gente tem que se valorizar porque a própria doutrina nos apresenta como todos nós, cada um de nós, sendo uma parcela do Criador. Ainda que muito, muito pequenos, mas ainda assim, somos uma parcela do Criador. A centelha divina, né, que a gente costuma falar no meio espírita. O que nos distancia do Criador é, obviamente, uma série de questões, mas é, em essência, a questão da evolução. E a evolução eu compreendo assim como uma pista asfaltada muito longa, a perder de vista, mas que tem sim
perfeitas condições de ser caminhada. Em obras espíritas a gente consegue notar isso, né? Então, quando André Luiz falava, né, da sua mãe que tinha ali uma evolução espiritual assim superior a dele, e ela já conseguia ter algumas certas capacidades que ele não tinha. Quanto ao governador ali de nosso lar, que também tinha funções e alguns benefícios, vamos dizer assim, que outros não tinham, a gente percebe que é um crescimento, né? É um processo natural de crescimento, de maiores responsabilidades, mas também a gente também vai ter alguns benefícios com isso. Mas eu percebo essa questão da evolução como essa pista asfaltada, que dá para a gente caminhar. E aí, o que a gente tem que só olhar é como que eu estou para essa caminhada, como eu estou indo para esse andar, para esse correr. Aí sim é algo que a gente tem que olhar como minha responsabilidade, como sua responsabilidade. Eu uso calçados adequados para essa caminhada? Eu me preparei para isso? Eu estou descansado para fazer essa caminhada? Se sim, perfeito. Eu estou pronto ali para caminhar dentro da minha melhor versão. Mas, gente, onde que eu estou querendo chegar com isso? Quero mostrar que existe uma distância longa, enorme, para que a gente chegue à perfeição, ao potencial divino, mas não é inacessível. Não é algo que a gente está fadado a não alcançar. Não é algo que a gente já está ali definido, que não tem como obter algo assim, que a gente não tem como chegar e ter essa melhora. Porque somos todos parte da criação, ainda que numa parcela muito pequena. Há um valor divino único dentro de cada um de nós. Com isso, cientes de que é possível chegar lá, agora a gente lembra. Deus não nos coloca em provas que a gente não possa superar, porque dentro de nós temos a essência do que é divino. E sabe por que dá para a gente também afirmar isso? Porque essas provas e essas situações que são colocadas difíceis na nossa vida são situações ou que nós nos colocamos enquanto expiação, ou então são condições que nós topamos enfrentar para que a gente possa melhorar aí como enquanto provas. Estamos aqui falando antes, né, de todas essas batalhas, para que quando você tiver que colher as recompensas do seu esforço, você se lembre justamente do quanto que você batalhou, do quanto que você foi atrás e correu nessa caminhada. Você não aceite menos daquilo que você merece. O bacana, gente, de falar sobre isso é que quando a gente diz assim, que a gente não tem que se contentar com menos, também nos faz nos mover por mais. E aqui a gente não está falando, gente, de ganância, de aspecto material, mas sim de conquistas maiores. E se a gente se move, sim, por mais, por buscar a melhora, a gente entra fatalmente numa lei universal que é fundamental para tudo. Lei de causa e efeito. A importância do merecimento, não ali como algo material, como a gente tem falado, mas algo ligado ao esforço pessoal, ao nosso aprendizado, à nossa evolução. A gente tem que olhar para isso. Obviamente que o aspecto material nos envolve o tempo todo. E acho que até vale aqui um parênteses, né? Não é feio que a gente busque essas conquistas materiais, gente. A gente não pode ser considerado como se estivesse fazendo algo muito errado, querendo buscar algo que também é da matéria. Porém, que a gente tenha muito claro, né, que essas questões da matéria são aqui da matéria. E nós somos seres espirituais. Né? Daqui a pouco tempo, a gente vai largar o aspecto material e tudo isso se perde. Mas ainda assim, as conquistas materiais, a busca das conquistas materiais, vão nos ajudar a que a gente tenha conforto para que a gente fique pronto e busque as conquistas que aí são mais importantes. E quais são? De aspectos mentais, espirituais. Isso é o que vai nos valer, é isso que a gente vai conseguir carregar depois do dia que a gente desencarnar. Daqui a gente vai levar justamente isso. Todos nós sabemos. Se você tem muito claro
né, voltando ao aspecto da lei de causa e efeito, que é fundamental para a gente entender tudo isso que a gente batalha na nossa vida. Se você tem claro em sua mente que a lei de causa e efeito existe, que ela funciona, você vai conseguir compreender sobre o seu merecimento. Pensa aí, lei de causa e efeito e seu merecimento. Conseguiu associar o que uma coisa está ligada à outra? Se você tem consciência daquilo que você oferece, você tem clareza daquilo que você recebe. E vice-versa. Esses são os pontos que a gente tem que olhar para o aspecto de lei de causa e efeito, quando a gente fala sobre merecimento. A vida, eu faço aqui um paralelo, que é como se fosse uma parede de squash. Sabe aquele jogo de tênis que você rebate a bolinha na parede e ela vem de volta para você? A intensidade com que você bate na bola é a intensidade que você vai receber de volta. Se você tem plena ciência do que você tem feito positivamente para algo dar certo na sua vida, então você tem que ter paciência e a sabedoria para aceitar aquilo de volta. Vou de novo. Se você tem plena ciência do que tem feito positivamente para algo dar certo em sua vida, então você tem que ter paciência e sabedoria para aceitar aquilo de volta. E agora eu acho que eu chego na frase que para mim é a frase desse episódio, gente, as duas frases. A gente aceita menos na nossa vida quando a gente tem pressa. E a gente aceita menos quando não sabemos o que queremos e daí qualquer caminho serve. Pense aí, nesse instante, sobre essas duas frases. A gente aceita menos quando a gente tem pressa das coisas que acontecem na nossa vida, quando a gente está ansioso ou quando somos ansiosos. E a gente aceita menos quando a gente não sabe aquilo que a gente quer. E daí qualquer caminho vai servir para a gente. Reflita com esse episódio, com essas mensagens, se você não tem sido ansioso, se você tem aceito qualquer coisa porque também não sabe o que você quer da própria vida. E daí, obviamente, qualquer caminho vai servir e você não está olhando para o seu potencial que tem, seu potencial divino, seu potencial espiritual, seu potencial intelectual, e aí qualquer coisa vai servir. A princípio vai até parecer que está ali, 0 a 0, está empatado, está tudo bem. Porque se você não sabe o que, se você não sabe o que quer, qualquer caminho serve, aquilo que vier para você está de bom tamanho. Mas olhe para o potencial divino que existe dentro de você. E daí, quando você consegue notar isso, você vai ver o quanto que a gente tem aceitado menos. Quando vem um grande desafio, esteja atento, atenta, que ele pode estar reservando para você ali uma grande recompensa. Lembra quando a gente fala que Deus dá o frio conforme o cobertor, como na música de Adoniran Barbosa? Deus dá o frio conforme o cobertor. Esteja atento, se o desafio que aparece na sua vida, se esse problema que você acha enorme, gigantesco, não é ali uma oportunidade, não é um preparo para algo maior que você está buscando lá na frente, lá adiante. Nosso movimento imediato, gente, quando a gente encontra um desafio enorme na nossa vida, é de reclamação e de quase desistência, na maioria das vezes. Que a gente possa trocar por paciência e por resistência. Troque a reclamação por paciência. Troque a desistência por resistência. Grandes coisas acontecem para quem não desiste. Eu acho que eu já trouxe essa frase aqui, se eu não me engano, acho que foi no episódio anterior, que eu falei de um casamento que eu fiz, que essa daqui era uma das frases preferidas da noiva e que o noivo lembrou ali na hora, na troca dos votos. Grandes coisas acontecem para quem não desiste. Isso ficou muito marcado para mim, porque eu vejo muito isso ao longo da minha própria vida, de exemplos que a gente acaba tendo, né, de referências de pessoas assim que a gente admira, de que aqueles que não desistiram, de fato, grandes coisas aconteceram. Não quer dizer, gente, que quando a gente não desiste de algo que a gente está fazendo, aquilo ali vai exatamente dar certo. Aquela função, aquela tarefa vai dar certo. Mas quando a gente não desiste, grandes coisas acontecem. E grandes coisas não precisa ser aquilo que a gente está ali dando foco. Uma outra grande coisa, em paralelo, que a gente não está percebendo,
aí pode dar certo e a gente vai ter as conquistas da nossa vida. Então o que eu estou querendo dizer, gente? Se a gente tem um projeto de vida, a gente tem algum projeto na nossa trajetória, que seja material, espiritual, pessoal, qualquer esfera que a gente tem, se a gente não desiste dela, se a gente vai até o fim, até o final da estrada, se a gente não larga a mão, a gente vai ter a conquista, ao menos que seja do aprendizado, ou ao menos de algo que vai surgir na nossa vida que, por não termos desistido lá atrás, a gente vai ter essa recompensa. Vou dar um exemplo pessoal meu. Minha formação toda, na minha vida, sempre foi ligada à comunicação. Eu fiz jornalismo, depois eu fiz relações públicas. Mas, quando eu estava no meu ensino médio, na escola que eu estudava, tinha o técnico em informática. E aí, na época, eu só conhecia como técnico em informática, nem entendia direito do que se tratava, mas era muito ligado à análise e desenvolvimento de sistemas. Tem nada a ver comigo, é algo ligado à TI, tá ali muito conectado com lógica. Tinha nada a ver comigo, nada a ver comigo. Mas eu fiz os 3 anos e me formei com toda a minha turma, assim como muitos outros estavam ali comigo e também pensavam, meu Deus, eu acho que não sei se faz sentido o que eu estou fazendo aqui. Mas depois, quando a gente passa ali um tempo, depois já está um pouco mais maduro, eu consigo claramente olhar para isso e ver quanto de benefícios eu tive com isso, mesmo por não ter desistido. Grandes coisas aconteceram por não ter desistido. Eu aprendi muito sobre ali as ferramentas que a gente usava no dia a dia, aprendi muito sobre lógica, aprendi muito sobre organização, aprendi muito sobre como trabalhar em equipe, como me apresentar e me portar como se fosse uma empresa. Então, a gente fala justamente nesse sentido. Não quer dizer que por não ter desistido eu ia me tornar ali um técnico brilhante de TI, porque não era isso, não era esse o objetivo. Mas ao redor das coisas que a gente executa, existem tantas outros parênteses abertos, tantas outras bolinhas, caixinhas que estão em volta da gente e por não desistir, a gente vai ampliando as possibilidades da nossa própria vida. Isso estou falando do ponto profissional. Pense que isso também vale para o lado pessoal da sua vida, para o lado emocional, para o lado espiritual. Por você não desistir de você, das pessoas, daquilo que te envolve, certamente áreas ao redor, na periferia, vão estar crescendo e você vai ter algum benefício mais adiante com isso, tá bom? Grandes coisas acontecem para quem não desiste. Como a baixa autoestima impede o progresso? Isso também é um ponto importante. A gente tem que vigiar como é que está, como é que estamos, como é que a gente está se sentindo, como é que a gente está ali de perceber esse valor que a gente tem dentro de nós. Aceitar menos do que merecemos pode ser sim fruto de influência espiritual negativa ou de pensamentos negativos que acabam nos fazendo sentir inferiorizados. Mas nem tudo é sobre influências espirituais. Apesar de que sim, podem acontecer. Mas nem tudo é influência espiritual. A gente tem que sim assumir nossas próprias responsabilidades. E agora eu vou entrar em 2 outros aspectos, no aspecto de relacionamento de trabalho, sobre justamente aceitar menos daquilo que a gente merece. No ponto de relacionamento, gente, isso pega tanta gente, tantas pessoas. Eu faço aqui a reflexão, Do ponto de relacionamento, por que você aceita pouco? Por que você aceita menos do que merece? Eu pergunto, por que você se relaciona com alguém mesmo que aquela pessoa não combine tanto com você em essência? Por que você se relaciona com alguém, mesmo que você não consiga ser você mesmo com essa pessoa ao seu lado? Por que você se relaciona com alguém, mesmo que não esteja 100% confortável? E com essas 3 perguntas eu faço outras. Isso tudo é medo de ficar sozinha? De ficar sozinho na vida? Isso tudo é medo de não ter, depois de um tempo, alguém ao lado, um companheiro, uma companheira? A gente acaba aceitando menos quando temos pressa. Já falei isso. Essa era a frase praticamente do episódio. A gente aceita menos quando temos pressa, quando somos ansiosos.
A gente aceita menos quando a gente não sabe o que quer. Olhe para os seus relacionamentos da vida e pense, por que eu estou aqui, sendo que esta pessoa talvez não combine comigo, eu não consigo ser eu mesmo e eu não me sinto 100% confortável. Se a resposta para isso tudo, que de estar nesse relacionamento, está ligado a medo de estar sozinho e sozinha, você certamente está aceitando menos daquilo que merece. Você certamente está aceitando menos do que o seu potencial tem a receber em vida. A gente aceita menos quando a gente não sabe o que quer para a nossa vida. A gente sempre aprende com relacionamentos difíceis, mas isso não quer dizer que a gente tem que aceitar situações de desvalorização ou situação de abuso emocional ou coisas assim do tipo. Pense nisso sobre relacionamento, gente. Do ponto de trabalho, aceitar menos no nosso trabalho é trabalhar sem propósito, é sair de casa desmotivado, é não saber por que eu faço aquilo que eu faço. Aceitar menos no trabalho ou nas oportunidades que surgem na nossa vida pode ser uma maneira de desperdiçar aqueles talentos que Deus nos concedeu. Você tem um talento, você tem uma virtude, você tem uma capacidade. Busque entender quais são elas. E talento não é aquilo que a gente vê em televisão, não é aquilo que a gente consegue fazer diferenciado. É aquela capacidade que só você tem e que só você é capaz de fazer. E que as pessoas conseguem perceber. Pode ser que você não perceba, mas as pessoas ao seu redor vão perceber. Não é sobre habilidades manuais, necessariamente. Mas é algo que você, enquanto ser, enquanto espírito, tem de virtude. Esteja atento a isso. Por fim, gente, para praticamente finalizarmos o nosso episódio, saber aquilo que merecemos é, antes de tudo, conhecer a nós mesmos e confiar que o melhor está sempre por vir. Saber aquilo que a gente merece é conhecer a nós mesmos e confiar que o melhor está sempre por vir. Finalizo o episódio com essa frase para você refletir na sua vida, na sua semana, se você está aceitando aquilo que realmente merece em todas as esferas da sua vida. Pense, se em algum momento, alguma frase te puxou, é porque ali a gente foi puxado, fisgado pela essência divina. E que você vai entender isso no episódio da semana que vem. Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que gostaria de ouvir sobre isso, então compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos, mais uma vez, foram feitos por ele, Fernando Teixeira. Eu sou o Bruno Sereno. Esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.